Hoje eu vou aproveitar que eu já estou aqui na beira do rio, inserida nesse contexto lindo do Vale do Capão, para conversar com vocês sobre como a natureza pode trazer cura psíquica, energética e física para a gente. E por que o ser humano hoje está adoecendo tanto no distanciamento da natureza. Eu sou Juliana Maia, terapeuta transpessoal de formação, bruxa de alma, e meu trabalho é de trazer ferramentas, soluções, conhecimentos para você ser cada vez mais forte e, consequentemente, conseguir ser cada vez mais livre. Então, gente, eu estou aqui, eu moro no Vale do Capão, já tem 14 anos que eu decidi viver na Chapada Diamantina e eu, todos os dias, entendo cada vez mais que eu preciso do contato com a natureza para me sentir saudável, para me sentir inteira. E eu vejo, atendendo as pessoas, porque eu atendo muitas pessoas online, né, tanto no acompanhamento semanal, quanto atendimentos esporádicos, seja de Theta Healing, tarô, ou com as técnicas que eu aplico no atendimento, né, tradicional da terapia, como as pessoas estão adoecendo, se sentindo desconectadas. As pessoas estão se sentindo desconectadas, descompassadas. É como se elas estivessem sempre aquém do ritmo que a vida impõe. Elas estivessem sempre atrasadas, sempre sem tempo para fazer as coisas, sempre sem espaço para se cuidar. Uma crise coletiva de ansiedade, de desconforto, ao ponto de se normalizar sentir ansiedade, se normalizar se sentir insatisfeito ou insatisfeita em algum grau, se sentir cansada. A sociedade está normalizando o que não era para ser normalizado. Está normalizando o sintoma como se fosse um modo normal de viver. E muitas das pessoas que eu atendo estão longe, vivendo nas capitais, vivendo nas grandes cidades, distanciadas da natureza. Claro que tem outros contextos que vão provocar os sentimentos que essas pessoas têm. Tem a solidão, tem a sobrecarga, tem o excesso de trabalho, tem uma alimentação ruim, porque o cotidiano corrido, distanciado da natureza, faz com que a gente tenha uma alimentação menos natural também. Se você não tem tempo para cozinhar, se você não tem tempo para em casa fazer um almoço saudável, você come o que te oferecerem, né? E aí quando você está, por exemplo, almoçando num shopping, dificilmente você vai achar comida saudável, alimentos não processados no shopping, nos grandes centros, né? Então tudo isso está contribuindo para que as pessoas vão adoecendo. Uma coisa que me chama muita atenção é o tempo, é o ritmo. O ritmo não é um ritmo natural, ele é um ritmo robótico, é um ritmo industrial. Só que o corpo humano e essa mente que se expressa através desse corpo, ela ainda é animal, ela ainda é natural. Nós somos parte da natureza. Então, assim, isso da pessoa se sentir sempre desconectada, atrasada, não pertencente, e aí a fadiga, a insônia, a ansiedade, a constipação, o intestino desregulado, a falta de tempo para tomar água, o ressecamento, a desidratação, a bexiga, os rins sofrendo, tudo isso fala de uma desconexão da humanidade com a natureza, em muitos aspectos, seja a natureza no respeito aos próprios ritmos do ser, seja a natureza dizendo respeito à alimentação, seja a natureza dizendo respeito ao contato com as energias da natureza. E hoje eu vou falar muito sobre as energias da natureza, que é o meu borogodó, vamos dizer assim, que é muito da essência do meu trabalho energético. A gente, vocês estão vendo o calango? Não dá pra ver não, o calango veio aqui pertinho da minha coxa. A natureza se expressa em 4 elementos básicos, mais um elemento espiritual: água, terra, fogo e ar. Cada um desses elementos tem uma consciência elemental que expressa consciencialmente e espiritualmente a natureza daquele elemento. Quando a gente vive na natureza, ou quando a gente passa um tempo na natureza, a gente se oferece a oportunidade de entrar em contato com essas potências, automaticamente
a gente vai se regulando, se integrando com as consciências elementais que tem em cada um desses elementos e que hoje eu vou falar de maneira mais resumida, mas eu pretendo fazer mini aulas falando de cada um desses elementos conectado com sintomas da atualidade, né? Eu vou falar sobre ansiedade, eu vou falar sobre falta de determinação, vou falar sobre medo da rejeição, conectado com esses elementos. Então, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, porque vem coisa boa por aí. Então, assim, cada um desses elementos vai trazer um grupo de potências conscienciais, de características, de personalidade, inclusive, que você absorve e aprende quando você está em contato com o elemento. Então, hoje eu estava sentindo uma tensão característica do período menstrual e pré-menstrual, e eu vim tomar um banho de rio, e automaticamente meu corpo se descontraiu. Essa descontração e esse auxílio da fluidez, que é necessário nos primeiros dias de menstruação para que você não tenha muita cólica menstrual, que a menstruação flua, que o seu corpo se contrai para facilitar o descolamento, né, das partículas lá do endométrio que precisam se soltar e fluir em forma de sangue, não é isso? Então, assim, você chega no rio, você chega nas águas e você relembra o seu corpo, como é fluir, como é não mais controlar tudo, quando não é, como é não ficar resistindo a tudo. E aí o seu corpo também pode soltar essa resistência. Então eu dei esse mergulho e as tensões, é um negócio impressionante, parece que tirou com a mão. Tanto os sintomas de enxaqueca quanto os sintomas de tensão pré-menstrual, para mim, banho de rio e de mar é um negócio inacreditável, né? Outra característica é a sensação de sustentação que o elemento terra oferece. Nós mulheres, especialmente as que andam muito de salto, né, estão sempre de sapato, a gente vai esquecendo a sensação de sentir o contato com a terra. Muitas de nós só tiram o sapato quando chega em casa, no chão, né, de cerâmica, porcelanato, muitas vezes tem tapetes porque o chão é muito gelado, ou fica de meia, ou calça chinelo quando chega em casa. E a gente esquece como é a natureza da terra nutritiva, da terra viva, que tem tanto bactérias, micro-organismos, quanto tem a capacidade de aterrar uma parte da nossa carga energética por causa dos minerais, né? A solidez de você pisar e saber que pode confiar ali, mesmo não sendo liso, limpo, né? A terra crua, que é dita como suja, mas que na verdade é fértil e oferece oportunidades a uma grande série de organismos de se desenvolver. Então a gente para de absorver esse alimento. Deixa eu ver se tem bateria aqui ainda. Tem. Eu trouxe um microfone sem saber se tinha bateria. A gente deixa de se nutrir desse alimento gratuito, desse alimento que vem cru da terra. Você tira o sapato num lugar natural e cheio de vida que você não fez, que ninguém foi lá e plantou, que ninguém controlou. É uma vida que simplesmente brota, é uma rocha que simplesmente sustenta e você não faz um esforço para isso acontecer. E você entra em contato com a sensação da nutrição incondicional e da abundância, porque não é um pouquinho, é muito de tudo. E é firme, é sólido. Você deita na pedra e você sente o relaxamento de resgatar a sua confiança na vida. E se a pedra estiver morna, gente, for uma pedra tipo lajedo, essa aqui é lisa ali, é uma delícia, né? É super relaxante, né? Uma rocha térmica para ajudar a relaxar as nossas costas. Mas o fato é que a prática de aterramento, na hora que você sente que tem uma terra que você não comprou, que ela está ali e que ela sempre esteve ali, que ela vai estar ali por muitos séculos ainda, né? Se a humanidade não acabar com tudo, ela vai estar ali por muitos séculos. E você bota os pés ali para você viver as suas ideias, as suas emoções, para você entregar as suas dores, para você expressar naturalmente, do jeito que a barata expressa, do jeito que o gafanhoto, a aranha, a mosca.
expressa, do jeito que a planta aqui é considerado mato e aqui não é, a árvore frutífera e aqui não é frutífera, expressa a criatividade dela ali, conta com aquela terra para se nutrir. Você também pode fazer isso. Tem um relaxamento que vem disso e tem um resgate da confiança na vida. E confiar na vida, né, parar de ter medo da vida e de se defender de tudo, diminui, por exemplo, a nossa propensão a alergias. Porque as alergias são a expressão espiritual, a expressão psicológica do medo da vida, da necessidade de ficar se defendendo o tempo inteiro, de não poder confiar, de não sentir que tem um espaço para você, que é seguro, né? Algumas pessoas vão sentir isso na pele, né? Vão ter alergia de pele, outras pessoas vão ter alergia respiratória e hoje em dia tem muita alergia a alimentos, né? Que é um reflexo da nossa má alimentação na atualidade, mas também é um reflexo do tipo de nutrição que as pessoas estão absorvendo, né? A gente às vezes recebe um amor pobre, a gente recebe amizades superficiais, a gente se encharca de conteúdo que não conversa com a alma e a gente está comendo isso e absorvendo isso. E nosso organismo não está mais querendo. Mentira, máscara, muito filtro. Vocês observam que eu faço o vídeo e eu edito o mínimo possível, né? Só se cair a bateria, alguma coisa assim. Mas é porque eu estou me comprometendo cada vez mais com ficar com o mínimo de adição e o mínimo de filtro possível, para poder falar com vocês de um lugar mais natural também, mesmo através do digital. Então, assim, a terra ela oferece isso. O elemento ar, né, que a gente sente e conecta quando a gente vai para um lugar que a gente tem ar puro em abundância, que também é raro nos lugares de grandes cidades e nos lugares urbanizados, ou lugares que não são tão urbanizados, mas são perto a grandes centros industriais, né, que também existe isso. A gente não tem o ar vivo, o ar puro, que foi filtrado pela vegetação ou pelo mar, porque o mar também, né? Ele é um grande pulmão também da terra. E aí a gente está respirando um ar que ele vem com uma carga de energia de sofrimento da coletividade que fica ali vibrando, todo mundo ali naquela crença de escassez, naquela crença de medo, naquela crença de competitividade e tal. Na natureza, o ar ele é assim. O ar que você joga fora como lixo, a árvore vai e aproveita como alimento. E é assim que ela se constrói, usando o carbono do seu gás carbônico. Então tem uma troca ali, tem uma abundância muito grande, uma colaboração mútua. É um ar afetivo até, porque ele é fruto de uma troca e de uma renovação que beneficia todo mundo. Fora isso, a consciência do elemento ar, ela traz a meditação da expansão, né? A filosofia da expansão. Eu estou aqui, daqui a pouco eu estou lá. Eu estou em todo lugar. Eu posso me adaptar, eu sou flexível e eu posso ter muitas ideias ao mesmo tempo. Eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu posso ocupar espaços. Então o elemento ar, ele traz essa leveza. Ao mesmo tempo, o elemento ar ele tem uma sabedoria que é de sobrevoar o todo e pensar grande, através de uma consciência que está conectada com o cosmos. Ele não vai ficar ali restrito a uma coisinha, ele vai pensar globalmente, como a atmosfera, que ela cobre toda a Terra e ela passa por todos os povos. Eu posso estar respirando agora moléculas de oxigênio que vieram de seres vivos que estão lá em outro continente, entendeu? Então, assim, o ar ele traz velocidade para a nossa existência, dinamismo para a nossa existência, vitalidade, né? E por último, gente, eu falei do elemento água, falei do elemento o elemento fogo. E por último, o elemento fogo. O elemento fogo é interessante, porque ele, na verdade, todos os elementos, eles podem, quando estão em desequilíbrio, eles causam destruição, né? Mas o elemento fogo é um dos elementos que mais foram usados conscientemente pela humanidade para destruir. Então hoje a gente não tem um bom relacionamento com o elemento fogo. Mas ele é altamente alquímico, porque é o fogo que a gente usa para cozinhar a nossa comida. Não é verdade? Sem o calor do sol, a vida não existiria, tudo ficaria congelado. A gente precisa do calor para fazer as nossas reações químicas dentro do corpo. As enzimas não funcionam bem sem calor no corpo, né? Então tem uma série de coisas que só funcionam no nosso corpo
porque existe calor, o nosso sangue só corre, ele não congela, porque existe esse calor. Então o calor, ele starta a vida, ele impulsiona a vida, ele catalisa as reações químicas, ele é a fagulha da paixão que faz a vida acontecer, que faz a iniciativa acontecer. Ele também é a chama da coragem que faz você enfrentar as dificuldades, de você transcender obstáculos. Quando a gente vai para perto de uma fogueira, gente, foi engraçado. Esses dias eu fui no forró, que o forró demorou tanto de começar, um forró que eu adoro, mas eu já estava bem cansada, estava marcado para 11 horas, deu 11h40, o forró não começou. Aí eu fui esperar o forró, eu estava aqui, o forró, aí ali adiante tinha uma fogueirinha, aí eu fiz, oh meu Deus, tem uma fogueira me esperando. Eu passei direto da entrada do forró, que eu vi que não tinha começado e fui. Aí eu vi que tinha até gente conhecida no lugar, mas era uma fogueira assim, de gente desconhecida. Tinha 2 pessoas só que eu conhecia. E um dos caras desconhecidos que estavam lá, nem sei com que trabalha, se é terapeuta, se não é, se é holístico, se não é, mas aqui no Capão as pessoas são meio místicas, como um todo, né? Aí o cara falou, a gente fica olhando o fogo, é a televisão dos antigos. Eu achei tão sensacional dizer isso, é a televisão dos antigos. Não tem como a gente não olhar quando o fogo está aceso, ele é hipnótico. E ele falou, eu não conhecia aquele cara, não sei se eu tenho afinidade com ele, mas ele falou de uma coisa que eu sinto. Você vê, né? 2 almas que não se conhecem sentindo a mesma coisa diante do fogo. Ele é hipnótico. Ele puxa a gente, ele induz um estado de meditação que lembra a alma do que é a origem da vida, né? Imagina a explosão das estrelas, das supernovas, dos processos que vão acontecendo, né? E que fazem as estrelas e os planetas nascerem, do que está na lava, do que está no centro da nossa Terra, no centro do nosso planeta, aí a gente esquece. E o fogo, ele mantém essa chama viva. Tem uma coisa linda no fogo, que até para você acender a fogueira, tem uma consciência, um ritual, que vai da folha seca, da palhinha, que pega fogo rápido, até a lenha, que pega fogo mais devagar. Eu também vou fazer vida falando do elemento fogo e dessa ciência da fogueira, que altera a nossa consciência, mas o fato é que ir para perto do fogo, cozinhar, né? E aí no nosso fogão muitas vezes é de indução, a gente não tem contato com o fogo, né? Para algumas pessoas, né? É raro, mas tem. Mas assim, a pessoa que tem um fogão a lenha, ela já é privilegiada, porque ela está ali abanando o fogo, alimentando o fogo. Ô gente, desculpem, mas eu tô com medo dele desligar e eu perder a vida. Alimentando o fogo, vigiando o fogo. E a gente tem que fazer isso com a nossa paixão. A gente tem que fazer isso com a nossa vitalidade. Eu ainda estou fazendo o que eu nasci para fazer. Ainda estou fazendo o que minha alma canta quando faz. Eu ainda estou me nutrindo com essa vida que eu estou levando? Ou será que eu me acostumei com uma rotina que no fim das contas vai ficar só a brasa? Porque não tem mais combustível aqui. Será que eu deixei de fazer as coisas que me fazem empolgada, criativa, orgástica? Será que eu abandonei e deixei o relacionamento, ou o trabalho, a rotina, apagar o meu fogo e agora eu estou sem brilho, me sentindo entediada, quem sabe até deprimida, apática? O fogo, ele mantém a gente engajada com a vida, comprometida com os nossos objetivos, com vontade, com força de vontade, com determinação e adiante. E manter o fogo aceso é um ofício meditativo que lembra a gente como manter a nossa vida, a nossa energia vital ativada. É lindo, né, gente? Eu amo muito. Eu não sei, eu vou dizer para vocês que eu nasci em Salvador, eu nasci numa capital, eu era a escrava do mar, eu não conseguia viver em Salvador e não ir na praia. Eu não sei como é viver numa cidade que não tem nenhum contato com a natureza. Eu já fiz algumas viagens para fazer curso e eu senti muita dificuldade, assim. E tem uma parte minha que sente muita compaixão com as pessoas que eu atendo que não tem nenhum contato. E eu estou sempre motivando essas pessoas a incluírem na rotina delas práticas na natureza, como quem vai, sei lá, na academia, como quem escova os dentes. Né? Tem gente que vai na missa religiosamente, mas não vai na praia religiosamente, com a reverência que deveria ir, não vai no rio, não vai dar uma caminhada no parque. E tem grandes cidades que tem um parque, mas a pessoa nunca vai naquele parque. Eu conheço pessoas que moram na Chapada Diamantina, nasceram e me dizem assim, você já conhece mais trilhas do que eu, que vivi a vida toda aqui.
Nossa cultura hoje, ela não valoriza o tanto que devia valorizar o contato com a natureza. E isso está adoecendo as pessoas, quer elas admitam ou não. Isso não é importante para mim, porque eu gosto da natureza, né? É importante para todo mundo, porque todo ser humano é natural. A gente não é androide. A gente é natural. E estamos nos tornando plantas desenraizadas. Uma hora as plantas vão secar. E estão começando a secar. As pessoas estão começando a ficar desmotivadas com a vida. A depressão está se expandindo em várias nações. A ansiedade, como eu falei para vocês no início, se tornou algo crônico, tá? Então eu vou deixar essa mensagem aqui para vocês. Mas antes de falar, né, o meu fechamento, eu vou fazer um evento aqui. Eu vou fazer um evento, eu sempre esqueço de fazer a divulgação do meu vídeo, é impressionante. Eu vou fazer um evento aqui no Vale do Capão, que se chama Mulher Essencial, só para mulheres, em que a gente vai estar em contato com a natureza, trabalhando os 4 elementos, entre mulheres, sentindo a força do pertencimento feminino e com a minha condução terapêutica, né, utilizando técnicas sistêmicas, técnicas de bioenergética, do Theta Healing também, e o conhecimento orgânico, sacerdotal, do contato com os 4 elementos da natureza, integrados, para que vocês possam vivenciar o despertar dessa potência dentro de vocês, né? A data e o link para você saber mais sobre como é o evento, horário, programação, valores e tudo mais, vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Mas se você está assistindo esse vídeo, há tempo de vir para o portal de Dia das Bruxas, aqui no Vale do Capão. Aproveite, porque se você não tem rotineiramente essa oportunidade para estar reativando essa nutrição no seu ser, nos muitos níveis em que a gente existe, pelo menos uma vez no ano, separe um momento para você resgatar a sua saúde física, mental e espiritual, tá bom? E o que eu queria dizer para vocês agora no final é: bota um pouco o pé no chão, respira fundo, vê se você consegue respirar fundo. Perceba como estão os seus esfínteres, a musculatura que a gente usa para prender o xixi e o cocô, tão contraídos. Seus ombros estão suspensos ou estão relaxados? Perceba se você está relaxada ou tensa. Se você encontrou um estado de tensão, eu quero que você saiba que você não nasceu assim. Você nasceu relaxada com a natureza. Você nasceu integrada com a vida. Então, se esse momento de fechar o olho, botar o pé no chão te trouxe algum desconforto, chama lá no centro do seu coração, na altura, no meio do peito, na altura do coração, lá no fundo do seu chakra cardíaco, a sua criança interior. E fala: vem, eu vou segurar a sua mão. Eu sei que você não está num lugar que você merece estar, mas eu vou cuidar disso. Sinta o meu abraço, sinta o meu colo. Pode abrir os olhos. E você também sinta o meu abraço, sinta o meu colo. Segura a minha mão e vem, tá? Estamos juntas nesse tempo e espaço. Se essa mensagem chegou até você, é porque provavelmente você já está precisando. Então não deixe a sua criança desamparada, tá? E se você achar que essa mensagem pode ajudar uma outra mulher, encaminha, curte, deixe o seu comentário, porque isso é importante para o crescimento do canal, tá bom? Gratidão pela sua presença. Um beijão.